Irmãos, eu recebi um texto essa semana de um devocional. Eu queria compartilhar ele com vocês de um assunto que a gente está sempre falando, sempre toca no coração da gente, cristão, né? E lá no final eu vou dizer quem é que me passou esse texto. Ele diz assim: nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas se ele voltasse agora, neste exato momento, você subiria? Você tem certeza que suas vestes estão brancas? Quais são as vestes? É a roupa? Quem acha que é a roupa? Não é a roupa. Nós não sabemos dos nossos pecados, nós sabemos dos nossos pecados, do que fazemos certo e errado. E é tempo de corrigirmos esses erros. Se não corrigirmos agora, porque dá tempo ainda, quando vamos corrigir? Reflete. Devemos parar de mimimi, pois o véu do santuário já se rasgou e foi de cima para baixo. Não foi da esquerda para a direita, não ficou nada na frente. Ele se rasgou e abriu. E nós temos livre acesso. A divisão entre os santos dos santos e nós pecadores acabou. E isso se confirma em 3 livros: Mateus, Marcos e Lucas. Porém, na Bíblia também diz em Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus não precisa da gente. Deus não adora a gente. Deus não corre atrás da gente. Nós que precisamos dele. Nós que temos que adorar a ele. Nós que devemos correr atrás dele. Então, resumindo tudo, é tempo de corrigirmos os nossos erros e tomarmos atitude. É tempo de atitude, é tempo de busca, é tempo de ação. As coisas lá fora estão acontecendo de um jeito extraordinário, um jeito louco, e tudo está se voltando para a vida dele. E nós temos que estar preparados. Nós temos obrigação de, enquanto há tempo, procurar ele e nos corrigirmos. É hora da gente refletir sobre a nossa vida, refletir sobre o nosso passado, aquele passado que a gente não mora mais nele, mas mirando no futuro na presença. Amém, igreja? Que o Senhor hoje fale grandemente com vocês no mundo de hoje, através da palavra, através do louvor, através dessa abertura aqui, que eu acredito que no coração de alguém aqui tocou. E que Deus venha fazer extraordinariamente os testemunhos, vocês gerarem testemunhos, para a honra e glória dele. Incansavelmente vamos buscar, no seu mais íntimo, vamos buscar, no seu momento, de qualquer momento do dia, busque, é o momento. Ação, atitude. Ele precisa da nossa atitude em busca, em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego essa manhã de hoje, Pai, para a honra e glória do teu nome, já que o Senhor passeia entre nós aqui hoje. Nos dê um abraço e fique conosco, Pai, e que essa semana seja semana de vitórias e transformação, Pai, em nome de Jesus. Vá diante de cada vida aqui representada e aquelas que ainda não puderam chegar aqui, Pai. Que o Senhor nos traga em total segurança, Pai, em nome de Jesus. Vá diante da vida do nosso pastor, o Marcos, da pastora Sil, Senhor, em nome de Jesus. Conduz a vida deles, Pai, e dê sabedoria cada vez mais para conduzir a liderança desta igreja, que é a tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. Desculpa, irmãos, esse devocional que ele passou foi a Mayumi, a filha do pastor. Amém. Eu sei que o lugar, eu sei que o lugar bem melhor está por vir. Tua voz
eu acredito uma semana de muita gratidão, assim, pensando, Senhor, como que eu agi na minha casa, né, tem sido constante. Eu via que o Senhor vai agir e Ele tem agido. Amém. E hoje a palavra do meu devocional era Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. E aí, uma vez o Paulo tinha me falado isso, e a gente não entende que para Deus nada é impossível, né? Porque Ele é o dono da voz. E Ele abre o mar vermelho, Ele faz tudo novo de novo. Então, irmãos, eu sei que eu não estou na casa de vocês, não sei a dificuldade de cada um. Vou fazer duas perguntas para vocês. Quem já passou por um momento difícil? Tá? Financeiramente falando, tá? Passou? A gente passou por esse momento difícil, achando que não iríamos conseguir passar, mas a gente passou, né? O Senhor provê todos os dias. E eu tenho acordado e falando assim, Senhor, obrigada. Acordei enxergando, acordei vendo meu filho e meu marido com saúde, os meus pais estão com saúde também, Senhor, e eu sei que os momentos difíceis eles vão passar. E eu creio, irmãos, que vai passar. Agora, outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem está passando por um momento difícil financeiramente? Vamos orar por vocês. E vou falar para você, entregue hoje tudo e fala, Senhor, gente, eu falo isso em voz alta, porque eu preciso ouvir isso. Eu me entrego, Senhor, as minhas finanças em tuas mãos, Pai. Conduza ela, passa de mim, Senhor, já. Senhor, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho preguiça. Se for para me acordar 5 horas da manhã, da meia-noite, amém, Senhor. Eu estou aqui. Eu vou fazer o possível, porque o impossível Deus vai fazer, gente. Amém? Amém? Então, eu escolhi essa. Mandei para o Olho hoje, Provérbios. Honre ao Senhor com seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Aleluia, irmãos. Hoje, eu declaro que a gente vai passar por um fruto difícil. E eu e a minha casa estamos dispostos, se precisarem de ajuda, pode chamar a gente. Pode chamar a gente. Vem aqui, Ana Rose. Vem aqui, Sandra. Vem aqui, Henrique. Vamos orar. Vem aqui. Vamos orar por esse momento difícil. Vamos orar. Vamos orar por esse momento difícil. Senhor, o Senhor vai conduzir. E domingo que vem, vamos falar. Passamos por esse momento. Nós
Senhor. Eu oro, Deus, porque eu sei, Pai, que o Senhor vai transbordar de azeite na casa deles, nada vai faltar, Senhor. Senhor, eu quero que eles pensem que nós estamos aqui como igreja para servirmos, Pai. Um momento de vício, um momento de alegria. Não é só um momento de alegria que eu estou aqui, Pai. Se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição, Senhor. Porque o Senhor tem feito tanto por mim que eu faço pouco, Pai. É pouco, eu quero transbordar também, Pai, de Ti, Pai. Que as pessoas ali para mim vejam que eu administrar a minha vida, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu agradeço pela vida dele, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus, meu Deus. Amém. Aleluia. Orientação, né? A gente, toda vez que nós falamos de dinheiro na igreja, né? As pessoas, elas ficam com mais medo de falar de dinheiro. Mas assim, amados, tem um momento que Jesus, ele está lá, ele está colhendo as ofertas e os dízimos das pessoas, e vem uma velhinha e ela entrega 2 moedas, 2 ou 1. E Jesus fala assim, que ela tinha dado mais aos outros que tinham dado mais. Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Ela deu tudo. Né? E os outros deram daquilo que sobrava. Eu estava pensando nisso. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou dar tudo. Mas às vezes a gente não dá nem o dízimo. Né? Eu dou tudo. Não, eu não dou nem o dízimo, cara. Como é que você está dando tudo se o dízimo você não dá? Se 10% você não dá, como é que você dá tudo? Como é que você fala que você dá tudo para o Senhor? Eu dou tudo para o Senhor. Mas se você não dá nem 10%. Existe uma coisa na palavra do Senhor que diz assim, que um dos frutos do Espírito é a fidelidade. E se nós somos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Mas como eu falo que eu dou tudo para o Senhor, se eu não consigo dar 10%? Que tudo é esse que você quer dar para o Senhor, amado? Que tudo é esse que você dá? Se o seu dinheiro, você não consegue separar 10% do seu dinheiro e entregar ao Senhor. E falar, Senhor, abençoa o restante, Senhor, porque eu confio no Senhor, porque o dinheiro não é suficiente, mas o Senhor pode fazer multiplicar. Eu tenho N contas para pagar, às vezes eu posso ser até irresponsável com um monte de coisas, mas a minha fidelidade com o Senhor, ela nunca vai ser abalada, porque diante do Senhor, para o Senhor, não é para a igreja, querido, isso não trata de igreja, isso se trata da tua vida, isso se trata do quanto é importante para você, isso se trata de onde está o teu tesouro, onde está guardado o seu tesouro, é onde a traça e a ferrugem corrói, ou o seu tesouro está no céu, na eternidade, onde está o teu tesouro? Isso não se trata de pagar o salário do pastor, isso não se trata de pagar o aluguel da igreja, isso se trata de você experimentar a fidelidade do Senhor na tua vida, de você experimentar quem Deus é. E quando você entrega as suas finanças ao Senhor, para nós, de país de terceiro mundo, amigo, se você entregou as suas finanças para o Senhor, você entregou tudo, né? Você entregou tudo, né? Vamos ficar em pé, queridos. Aproveita esse tempo, ora, fala, Senhor, eu não consegui esse mês, e assim que eu não consegui, mas no mês que vem eu vou conseguir, Senhor. E a minha fidelidade, o meu coração não está aqui, Senhor, não está nessas coisas, o meu coração está no Senhor. O Senhor é o meu Deus, e eu serei fiel, porque o Espírito de Deus habita em mim, e a fidelidade do Senhor habita em mim, e eu quero ver brotar na minha vida a fidelidade do Senhor, e eu quero ter um traço do Senhor em mim, eu quero ter um traço do novo nascimento em mim, eu quero ter um traço do Senhor, da tua personalidade na minha vida, eu quero ver a fidelidade brotando e crescendo na minha vida, e assim eu me pareço cada dia mais com o Senhor, cada dia mais com o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia.
alcançou, aleluia. Que bom que Ele me viu, que bom que Ele me viu na minha miséria, que bom que Ele me viu no meu pecado, que bom que Ele me perdoou, que bom que a graça dEle me alcançou, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, cuida de cada uma delas, Deus. Elas são a nossa alegria. São a nossa alegria, Senhor. E nós queremos que o Senhor seja misericordioso com cada uma delas, que o Senhor fale o coraçãozinho de cada uma delas, que o Senhor abra os ouvidos deles, que o Senhor abra o coração deles, que o Seu Espírito age na vida de cada uma dessas crianças, Deus. Fala com elas, Deus. Abençoa, que elas sejam, Deus, como Samuel, que logo no ouvido, Senhor, escutou o Senhor e se colocou à disposição do Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam de fato a voz do Senhor na geração deles, que nenhum deles se perca, nenhum deles se perca, Senhor, que eles permaneçam no Teu caminho quando crescerem e que eles sejam a voz do Senhor para a geração deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ir, garotada. O Marcos, ele está no evento, ele e a Sil, eles não puderam estar aqui hoje, né? Então, vamos lá. Vai orando aí para Deus ter misericórdia. Amém. E ele conseguir falar com a gente e a gente sentir efeito na nossa vida. Eu queria falar com você sobre uma pessoa que é o tal do Paulo, né? O apóstolo Paulo, ex-Saulo. E tem muitos trechos muito legais para falar dele, então eu separei muita coisa e é bom, eu vou falar rápido para não tomar muito tempo, tá? E aí eu queria que você focasse, porque se você não prestar atenção, você vai sai de emergência pela esquerda aí, porque é bastante coisa mesmo, mas eu acho que é legal, a gente atentar para essas coisas. Tem um versículo de Paulo lá em 2 Timóteo que ele fala assim, e a gente vai tentar fazer de trás para frente, para a gente tentar chegar num denominador comum aqui. Então Paulo, no final da vida dele, ele fala ele escreve para Timóteo e ele fala isso aqui, né? Quem dera a gente no final da nossa vida pudesse ter e falar isso que ele falou, né? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e o tempo da minha partida já está próximo. Eu combati um bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Aleluia. Aleluia. Pai, fala conosco, Deus, no dia de hoje. Fala com a gente, Senhor. Nós precisamos te ouvir. Nós estamos carentes da tua voz, estamos carentes de ouvir do Senhor. Ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Aí eu coloquei uma frase de outras pessoas que chegaram ao fim da vida. E são pessoas conhecidas, muita gente conhecida. E para você ter uma ideia de como essas pessoas terminaram a vida delas, né? Então você tem lá o Freud, né? Todo mundo sabe quem é Freud, né? Aí Freud, né, ao final da vida dele, ele fala assim, ó, a vida é um processo do qual não vale a pena passar. Ele chegou a essa conclusão no fim da vida. Bem diferente de Paulo, né? Tem o tal do Voltaire, sabe o Voltaire, aquele que fala que da liberdade de expressão, e que ele fala, eu não concordo com você, mas eu vou defender a sua liberdade de falar até a morte. Esse Voltaire, ele fala, e ele era, se dizia deísta, né, cristão, ele falava que Deus criou o mundo, criou a humanidade, jogou no mundo e deixou cada um por si. Tipo assim, é problema de você. Deus não vai se meter, Deus não vai fazer nada. Ele criou o mundo, criou você, se vira, né? Mas no final da vida dele, ele acreditava em Deus, mas ele acreditava nesse Deus. Aí no final da carreira, ele fala assim, estou abandonado por Deus e pelos homens, morrerei e irei para o inferno, né?
Volta lá no Paulo. Eu combati um bom combate, eu terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vida. Aleluia. Qual o final da vida que você quer ter? Qual o final da vida que eu quero ter? Eu quero chegar no final da minha vida e falar assim: desperdicei tudo. Poxa, desperdicei tudo. Não busquei o Senhor, não busquei a Deus. O que sobrou para mim, né? Você sabe que você pode se arrepender até no leito de morte mesmo, né? Mas é melhor que não, né? Melhor que você se arrependa e aproveite a vida. Próximo, por favor, próximo. Aí, falando de Paulo, esse foi o final da vida dele. O cara que escreveu isso, que a vida dele estava sendo derramada, foi o cara que passou por N coisas. E assim, a ideia é mostrar que assim, a gente é muito mal acostumado, nós somos muito mimados, né? A gente é um bando de crente mimado, né? E eu vou te provar que você é mimado, eu vou te provar que você é muito mimadinho, né? E você talvez não goste, porque quando alguém fala que a gente é mimado, a gente não gosta, mas tenha misericórdia de mim, e aí a gente vai os dois, os todos, né? É para mim também, beleza? É muito mais para mim, porque eu também sou muito mimado. Paulo, na vida dele, ele passou por essa situação do espinho na carne. O pessoal falava que se ele fosse casado, seria sogra. Mas Paulo não era casado, então não era sogra o espinho na carne dele. Era outra coisa, que a Bíblia ela não fala qual era o espinho na carne de Paulo, mas ela fala que era uma coisa que incomodava Paulo. Eu já vi gente falando que ele teve uma febre, amarela, e isso não abandonou ele por um bom tempo. Eu já vi as pessoas dizendo N coisas a respeito disso, mas Paulo, ele tinha alguma coisa que ele falava que ele tinha para que mantesse ele humilde, e ele viveu com isso muito tempo. E está lá, Coríntios 12, de 7 a 10, e tem uma outra lista que fala essa lista aí, a lista do sofrimento de Paulo. Eu queria ver com você, esse é um texto, não é pequeno, mas essa lista, eu fiquei assustada quando eu li, e eu falei, poxa, Coríntios 11, né? 2 Coríntios 11, ele fala assim, 23, né? Eu vou começar aqui, eu coloquei ali só um pedacinho, eu vou começar aqui, quem todos conhecem o sensato, isso aqui, então, naquilo que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu sou. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Deve estar fora de mim para falar dessa maneira, mas também, muito mais, fui encarcerado. E aí Paulo começa a listinha dele. Eu fui encarcerado, preso, mais de 100 vezes. Ele foi preso mais de 100 vezes. Fui açoitado, mais severamente exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco, para que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro?
Essa listinha de Paulo tá bom? Tipo assim, quantas vezes você já foi preso? Nenhuma. Quantas vezes você já foi açoitado? Nenhuma. Quantas vezes você já apedrejado? Nenhuma. Quantas vezes a gente foi náufrago? Quantas vezes a gente foi... Quantas vezes você passou? Que dificuldade na boa? Que dificuldade de fato você passou? Né? Mas a gente está continuamente dizendo para Deus e cobrando Deus, ele coisas, eu estou cobrando. Mas assim, você vê um cara aqui, e eu não estou te falando que você não tem que orar, que você não tem que pedir, que você não tem que chegar para Deus e colocar as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas, as suas limitações. Vamos sair não, porque se a gente sair, esse barco vai naufragar. Os caras viram para ele e falam assim, a gente vai, a gente tem que ir para Roma e tal. Aí ele fala assim, tá bom, é porque eu tô, e ele nesse momento ele nem fala assim, Deus me deu uma visão, ele fala assim, ó, não tá legal, o clima não tá bom, não vai dar bom essa viagem aí não. E os caras falam, a gente vai. Aí eles vão, eles entram no barco, tal, todo mundo, e começa, aí a tempestade vem tempestade. Aí Paulo está orando por quem? Pelo pessoal que está dentro do barco, pelos caras que vão levar ele para ser morto, por todo mundo que está lá, que eram 276 pessoas que estão, ou 70 e alguma coisa, pessoas que estão dentro do barco, e Paulo está lá orando. Aí aparece para ele o Senhor, um anjo, fala para ele assim, olha, Deus está dizendo que você, Paulo, não vai perder ninguém, todo mundo vai sobreviver, mas o barco já era. Aí Paulo chama o pessoal e fala assim, pessoal, Deus me falou que ninguém vai se perder, que eu não vou perder ninguém. Mas eram os caras que estavam levando ele para matar ele. Eram os caras que estavam indo levar ele para Roma para matar o cara. E ele fala assim, não, ninguém vai se perder, eu não vou perder ninguém. Aí os caras começam, se não me engano, são 14 dias de tormenta e o barco lá e ninguém come, ninguém está comendo, ninguém faz nada e o pessoal sofrendo lá no barco. Pode ver lá, você vai falar assim, mano, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Os caras ali, 14 dias passando fome, com o barco sendo golpeado pelas ondas e sofrendo, e Paulo dentro do barco, orando por todo mundo. Chega uma hora que os caras vêm e falam assim, ó, ali parece que tem terra, vamos baixar o barco, vamos baixar o bote, vamos mandar o pessoal. E Paulo fala para eles assim, não vai, não desce no barquinho aí, que vai dar ruim. Sabe o que eles fazem a partir desse momento? Ninguém desce, cortam a corda do barco e fica todo mundo dentro do barco maior. Até que chega uma hora que todo mundo pula, que eles veem que está em terra, o barco encalha na areia, eles pulam na água, até os que não sabem nadar sobrevivem, porque eles tiram partes do barco, jogam no mar, o pessoal vai com tudo isso. Quando chega lá na praia, está todo mundo, eles começam a contar todo mundo, está todo mundo lá, e os soldados que estavam lá começam a pensar assim, cara, vamos matar os presos, porque na hora que a gente começar a pular do barco, eles vão fugir, eles vão dar linha. E por causa de Paulo, eles não matam ninguém. Quando eles chegam no mar, na praia, eles olham para lá e começam todo mundo a catar graveto. Chega Paulo, pega graveto, vai para a fogueira. Quando ele está ali na fogueira, vem uma cobra e morde Paulo. E fica todo mundo esperando. Fala assim, meu, esse cara vai ser muito ruim, porque ele sobreviveu ao naufrágio. Ele chega aqui e quando ele chega na areia, vem uma cobra do nada e fica, cara, esse cara é ruim, hein? E é o que o pessoal começou a falar com ele. Só que aconteceu com Paulo? Nada. Ele continua lá. E sabe o que acontece? Paulo, vamos lá. Paulo é o cara que tinha passado um monte de coisa, que já tinha sofrido um monte de coisa, já tinha apanhado, já tinha sido apedrejado. Esse Paulo, ele está lá. Não perdeu ninguém. Ele é picado, mordido. Não acontece nada. Sabe o que o pessoal faz? Vem o pessoal da ilha, que mora lá, que é a ilha de Malta, e começa a trazer as pessoas para Paulo orar. E as pessoas são o quê? Curadas. Esse Paulo, é aquele Paulo que no fim da vida está lá falando aquilo. Esse Paulo que está sofrendo tudo que ele está sofrendo, passando por tudo que ele está passando, e ele ainda tem isso aí que eu nem sei que nome dá, de estar lá, ser mordido, estar lá
cuidando de todo mundo que está levando ele para morrer, e ele ainda vai orar por todo mundo, ele vai colocar a mão e as pessoas vão ser curadas, e Deus vai ser agradecido pela vida de Paulo. Puxa, é constrangedor, sabe por quê? Porque depois os caras pegam o barco. Imagina para os soldados, cara, que estavam lá com ele, pegar o cara, colocar o gema nele de novo, botar ele no barco e falar assim: vai para Roma para você morrer. Imagina quantos casos devem ter chegado para ele falando assim: daqui você não vai, eu não vou te mandar para Roma porque você vai morrer. Até parece, eu tenho certeza que o comandante do barco fala para ele assim: cara, se mete aí numa casa porque você não vai morrer. Mas Paulo, ele não estava indo para lá porque Deus já tinha falado para ele que ele tinha que ir para lá. Ele tinha que ir para Roma. E ele continua. E os caras colocam ele no barco, ele vai para Roma para morrer. Esse Paulo. Próximo. E eu estava falando isso no grupo pequeno da gente, né? Como um cara que era tão duro, tão metódico, que a ponto de levar as pessoas para morrer, que é quem ele era, como ele vai entender o amor de Deus? Paulo entendeu o amor de Deus de uma maneira impressionante, porque um assassino é o cara que vai escrever Coríntios 13, o cara que era assassino, redimido, ele vai escrever um dos textos mais lindos da Bíblia. O amor é paciente, né? O amor é bondoso. É esse Paulo que escreveu esse texto e escreveu isso aqui. Passando por todas as coisas que ele passou, ele escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Ele podia falar, né? Ele podia falar: será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse aí é o cara que escreve isso, o cara que passou por tudo o que ele passou. Ele não está te falando do que ele não viveu, ele está te falando do que ele viveu. Eu sei o que é, isso que ele está dizendo para você. Eu sei o que é. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é estar sem roupa. Eu sei o que é enfrentar a morte. Eu sei o que é passar por perigos. Eu sei o que é o cara com espada querendo cortar minha cabeça todos os dias. Eu fui apedrejado. É isso que ele está te falando. E Deus não me separou. Deus me manteve firme na mão dele. Ele nunca me tirou da mão dele. Nunca. Ele sempre me segurou na mão dele. Esse Paulo. Mas é esse Deus. É esse Deus que pega o trapo, que pega o homem que não vale nada, que pega o assassino e transforma ele em alguém que vai ser a referência para a minha vida, e que vai tocar a minha vida, e que vai mudar a tua vida, em nome de Jesus, porque Deus ama aquele que o busca. Deus ama você, querido. Deus ama você. Paulo entendeu. Vamos entender também? Não sei. Não sei se a gente vai entender assim. Não sei, cara. Mas, cara, Deus, fala comigo. Ah, Espírito Santo, fala no meu coração. Eu não quero ser uma pessoa preocupada com as minhas coisas só. Eu não quero ficar preocupado só com a minha vida. Deus, fala comigo. Fala comigo. Próximo.
Paulo, que foi passando por todas as coisas, ele sempre entendeu na vida dele que Deus tinha chamado ele para isso aí. Lembra lá quando ele cai do cavalo, quando a luz brilha, ele fica cego? Ele sabia, porque Deus já tinha falado. Deus fala lá para o Ananias. Deus fala para o Ananias, na hora que ele vai lá. Ananias fala assim: eu vou lá orar pelo cara que quer matar, que estava vindo aqui para matar todo mundo. Eu? Estava falando para eu ir lá orar pelo cara. Deus fala assim: vai lá orar por ele. Ele está lá me buscando. Ele está lá me buscando. Vai lá orar por ele, porque ele está lá me buscando. E quando ele chega lá, ele fala assim, Deus fala para ele: eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Porque se não fosse ele padecer pelo nome do Senhor, você não teria escutado de Jesus hoje. Se ele não tivesse padecido, se ele não tivesse ido para Roma, se ele não tivesse feito as viagens, se ele não tivesse morrido, se as pessoas não tivessem cortado a cabeça dele como ele morreu, você hoje não teria escutado a respeito do nome do Senhor Jesus. Foi porque alguém morreu, querido. Foi porque alguém entendeu. Foi porque alguém pagou o preço. Foi porque alguém decidiu pegar a cruz igual Cristo e falar para ele: a sua morte é a minha morte, porque na sua ressurreição eu tenho a minha ressurreição, a sua vida é a minha vida, a sua vida é a minha vida, para que na tua vida eu tenha a minha vida, mas na tua morte eu tenho a minha morte é a sua vida é a minha vida. Alguém escolheu amar mais o Senhor, alguém escolheu amar mais a Deus sobre todas as coisas, e porque ele amou mais a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas, porque ele amou a Deus sobre tudo e sobre todos, é por causa disso que vocês estão aqui. É por causa disso que eu e você estamos aqui hoje ouvindo e dizendo: Senhor, eu te amo, papai, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Obrigado. E desde o início ele sabia, cara. Tipo assim, não podia reclamar. Eu vou te levar para você passar por isso, porque os gentios precisam. Os gentios também precisam do meu amor. E é você, Paulo, que vai levar o meu amor para eles. Paulo entendeu, mesmo sendo judeu, que outras pessoas precisavam do amor de Cristo. Você conhece pessoas que precisam do amor de Cristo? Sim. Próximo. Aleluia. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Imagina, né? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Aleluia. Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Eu considero como esterco eu ser fariseu, eu considero como esterco eu ser zeloso e ter querido matar e perseguir a igreja. Eu considero como esterco a justiça da lei. Eu considero como esterco ser irrepreensível para a lei. Eu considero tudo isso nada. Glória a Deus. Diante de Cristo isso é nada. Grande Deus. Aleluia.
esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem por meio da fé em Cristo. A minha justiça vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Esse cara falando isso para você é o cara que pode falar, porque assim, às vezes a gente olha e fala assim: Jesus era Deus, Jesus sofreu tudo que Ele sofreu, Ele pagou o preço por mim, mas Ele era Deus. Muito pior para Jesus, muito pior. Mas tem gente que fala: não, mas Jesus era Deus, Ele sofreu porque era Deus. E para Jesus era muito pior abrir mão da divindade dele por nossa causa. Então agora a gente não tem desculpa, porque é um cara. É um cara como eu e você, uma pessoa como eu e você. Eu não tenho mais desculpa. Que desculpa eu tenho? Se antes a minha desculpa era porque era Deus, e porque Deus era Jesus, e Jesus veio e morreu, e para mim, porque para Jesus era mais fácil porque Ele era Deus, tá bom, tá bom. Então eu estou te falando, tem essa, aqui é Deus, aqui não é Deus, aqui é Paulo, uma pessoa, homem, carne e osso, não é 100% Deus, é 100% homem, como eu e você. Cara, que loucura, né? Que coisa doida, que legal assim, eu poder ser constrangido pelo amor de Deus, na presença, por uma pessoa. Que coisa boa eu ser constrangido, porque às vezes a gente acha que vir na igreja uma vez por domingo tá bom, cara. Um domingo por semana a gente acha que tá bom. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para achar que você consegue. Você consegue. Você consegue sozinho. Não consegue nada. Você não consegue nada sozinho. Aleluia. Próximo. Paulo, ele encontrou uma coisa que eu queria que você prestasse atenção, porque essa é a chave para a sua vida, para a minha vida, para a nossa existência, para a nossa história. Isso muda a nossa vida quando a gente entende isso. Paulo encontrou um tesouro. O tesouro encontrou Paulo. Paulo encontrou um tesouro e o tesouro encontrou Paulo. Tem a parábola lá do tesouro, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro que estava escondido. Então ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele terreno. Ele vendeu o que tinha, ele vendeu uma parte do que ele tinha, ele pegou tudo o que ele tinha e deu por aquilo que era tesouro. Ele deu tudo em troca daquilo. A partir daquele momento, sabe o que acontece? É o tesouro que te domina, não é mais você. É o tesouro que toma conta da sua vida, não é mais você. A partir desse momento, você é posse de Cristo. Porque nada na sua vida, na minha vida, nada é mais importante do que aquele tesouro. Nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais importante do que o amor dele. Nada é mais importante do que agradar alguém que deu a sua vida por mim. E às vezes a gente acha que se eu agradar o Senhor, eu vou perder. Mas querido, já viu naquele vídeo que passa no filme de Paulo, ele falando que ele falou assim, está lá com o centurião, né, o cara lá que tomava conta da cadeia, e ele fala assim: mas por que você vive? Que sentido é esse? E ele fala assim: você já viu quando você vai no mar e você pega a água do mar e você levanta a água do mar na sua mão e você tem um punhado de água na mão? Aí o cara, aí ele fala assim, e aí quando você pega a água e você traz na sua mão, você vê que a água começa a escorrer pelos seus dedos.
Aí o cara, ele fala assim: você, centurião, vive por essa água que sai escorrendo pela mão, que é finita, que acaba. Eu vivo pro resto do mar. Eu vivo pro resto do mar. E às vezes a gente está preso, achando que são as contas que eu tenho para pagar, que é a vida. Só que, amado, cara, se a sua vida não estiver em Deus, se você não for achado em Deus, se a sua vida não fizer sentido na cruz, meu cara, você vai lutar a vida toda e vai terminar como Voltaire. Você vai terminar lá como Freud. Você vai chegar no final da sua vida e você vai falar assim: eu passei, eu preferia nem ter vivido. E aí você vai enfrentar a eternidade lá longe de Deus, no inferno, afastado, podendo ter se arrependido e não tendo feito. E essa é a realidade, simples. E não é pelo medo do inferno, é pelo amor que Cristo dispensou naquela cruz por você. É pela misericórdia do Senhor que foi dado ali a você de graça. De graça. Que tesouro é esse que Paulo achou? Que tesouro é esse que fez o cara abrir mão de tudo que ele tinha? Eu já vi o Hernandes Dias Lopes falando assim que Paulo estava sendo preparado para ser um líder de Israel. Mesmo tempo que Jesus estava crescendo, Paulo também crescia e ele estava se preparando para ser um dos maiores líderes do povo de Israel. E ele fala: eu era isso, eu era aquilo. Bota ali naquele pedaço aqui, ele fala ali, ó, se é para confiar na carne, circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. E ele estava sendo moldado para ser um dos maiores líderes de Israel. Ele abriu mão disso aí. Glória a Deus. Ele não abriu mão assim de pouca coisa, não. Às vezes a gente acha que a gente vê os malucos na rua, que o cara era não sei o que, abriu mão não sei o que para ser pastor, e a gente fala: nossa, que imbecil. Olha lá o Rodolfo, que era do Raimundos, e aí ele abriu mão do Raimundos porque ele não queria mais. Nossa, mas que idiota, abriu mão de todo o dinheiro. Amigo, quando você se depara com o tesouro da sua vida, se de fato ele é o tesouro da sua vida, acabou. Já era. Nada se compara àquilo. Nada se compara a Cristo. Nada se compara ao tesouro que ele encontrou. Nada se compara. Qual é o tesouro que você achou? Qual que é? Você encontrou um tesouro. E o tesouro te encontrou. Então, a partir desse momento, Jesus vai tomar conta da sua vida, se você deixar. E ele vai mudar. Ele vai mudar. E ele vai começar a colocar a vida dele em você. Ele vai começar a te preencher. Ele vai começar a te encher. Não é o que a gente cantou. Ele vai me preencher, ele vai me encher. E não vai ter espaço para outra coisa, só vai ter espaço para ele. Vai dar assim. Está assim hoje. Está assim hoje. Tem espaço para outra coisa? Estamos com espaço para um monte de coisa. Né? Mas a gente quer que Deus mude a nossa casa, a gente quer que Deus mude a nossa família, mas nem eu dou prioridade para a minha família, porque se eu desse prioridade para a minha família, eu estar lá jejuando pelo meu filho, jejuando pela minha filha, orando, buscando ao Senhor, que é o meu refúgio, porque é Ele que transforma as pessoas, não sou eu. Eu estaria lá colocando a minha família diante do Senhor, todos os dias de madrugada, colocando o nome deles, orando por eles, porque é Deus que pode resolver o meu problema, não sou eu. Mas aí eu estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado com um monte de gente. Mas está mesmo? A gente está mesmo preocupado? Realmente o espaço está cheio, né? Pode ir para o próximo. Esse texto aqui, ó.
Paulo nos outros, ele volta, eu coloquei o texto de novo para a gente pensar. O que você quer? O que eu quero? O que você quer do Senhor? O que você quer de Deus? Senhor, você quer ter uma vida como você quer chegar no final da sua vida e ter esse privilégio de falar que você combateu um bom combate? Quer ter esse privilégio? A gente precisa querer, querido. Eu preciso querer olhar para isso e falar assim: isso precisa preencher minha vida, e precisa me inspirar, e precisa me falar: Deus, eu quero. E se isso não está me inspirando, eu preciso chegar para Deus e falar assim: Deus, está acontecendo comigo? Tira toda essa mornidão, toda essa frieza em nome de Jesus da minha vida, porque eu quero me inspirar por aqueles que buscaram ao Senhor. Eu quero me inspirar em nome de Jesus. Porque é isso que Paulo vai falar lá, em 2 Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de quem? De Deus, não de nós. De todos os lados somos, mas não ficamos, mas não somos, mas não abatidos, mas não trazemos sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Aí pula para 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves. Cara, você é louco. Os nossos sofrimentos, o senhor está falando, né, Paulo? Vamos lá, vamos ler de novo, Paulo. Por isso, não desanimamos. Paulo está falando para você, mas você está desanimado. Meu Deus do céu, cara. O Paulo está falando para você, mas você está desanimado. Você está desanimado. Está desanimado mesmo? Vamos cá, vamos ler, vamos lá, vamos de novo. Por isso, não desanimamos. Paulo é o cara que, vamos para a lista lá, sofreu, foi choteado, foi apedrejado, se lascou pra caramba. Passou fome, passou nudez, sofreu, para que hoje você estivesse aqui, para que hoje o Binho estivesse aqui escutando, o Brunão estivesse aqui escutando, a Ju estivesse escutando, todos nós, né? Se eu falar o nome de todo mundo, que a gente estivesse escutando, o cara que sofreu não está desanimado. Ele falou: eu não estou desanimado. Então ele fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves. Que louco, cara. Isso aí é o Espírito de Deus, cara. É Deus falando. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então é assim, não é porque eu jogo isso, que isso aí não é nada, o que eu sofri não é nada, até que, cara, o que eu vou receber, e é isso que Paulo está falando, o que eu vou receber lá na glória não se compara com todo o sofrimento que eu passei, não se compara com tudo aquilo que eu passei, não se compara. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. O que se não vê é eterno. Mas a gente está tão preocupado com as nossas coisas todos os dias. A gente está tão preocupado em ter razão. A gente está tão preocupado em impor a nossa vontade para o outro. A gente está tão preocupado em fazer só aquilo que nos interessa. E aí eu queria fazer um desafio para você. Se a gente tivesse aqui um Paulo do nosso lado, o irmãozinho Paulo entrou na igreja, Naila. Aí o irmãozinho Paulo entra na igreja, a Naila está orando. O irmãozinho Paulo vai sentar do lado da Naila e a Naila vai estar lá fazendo os pedidos de oração e falando: Pai,
pai, tal, isso, aquilo. Será que Paulo estaria ali do lado, do seu ladinho, escutando e ia falar assim, amém, amém, para tudo aquilo que você está pedindo? Será que Paulo estaria do seu ladinho ali, sentadinho, escutando todos os seus pedidos ao Senhor, ele estaria falando, amém, amém? Será que os seus pedidos ao Senhor seriam os pedidos que moveriam o coração de Paulo a concordar com você, porque aquilo ia alcançar o reino, porque as pessoas iam ouvir falar do amor de Cristo, porque é o que queimava no coração dele? Será que os seus pedidos ao Senhor, ele estaria lá do seu ladinho, lá falando assim, amém, pai, dá para ele, dá para ela, porque aquilo que ela está pedindo, nossa, dá para ela, pai. Será que a gente teria as pessoas, será que quando a gente ora em nome de Jesus, a gente tem Jesus ali do lado falando assim, dá para ele, pai, porque isso vai tocar a vida das pessoas, porque as pessoas vão te ouvir, porque o teu nome vai ser estabelecido. Será? Oh, querido. Até onde a gente pode dizer, e eu não estou com isso querendo dizer que a gente faz tudo errado, querido, não é nada disso não. Quem sou eu para vir aqui e tacar um monte de coisa na tua cara? É para mim. Cara, se eu não me confrontar com a pessoa de Cristo, como que eu faço? Se Cristo não estiver na minha frente e eu não olhar para Ele e falar assim, nossa, como eu estou longe, aleluia, como é que faz? Como você vai encontrar o Senhor naquele último dia? Ele vai falar, eu te conheço. Amado, você encontrou o tesouro? Eu quero que a gente termine pensando nisso. Você realmente encontrou uma coisa importante para você? Ou você encontrou algo que é banal? Você encontrou uma coisa que é extremamente valiosa, você sabe o que você tem na mão? Sabe aquele cara que tem um monte de diamante na mão e ele não sabe o que é, e o outro olha e fala assim, cara, agora eu tenho diamante na mão dele. E o cara está achando que é só vidro. Tesouro mesmo que você achou? É um tesouro mesmo que eu achei? Vamos terminar que nem Paulo ou vamos terminar que nem os caras que não... Como é que você quer terminar aí a trajetória? Para mim, como é que você quer seguir? Amado, você é Jesus, querido. Jesus também quer você. Aleluia, aleluia. Jesus também te ama. Você quer amar o Senhor? Ele ama profundamente a sua vida. Ele me amou primeiro. É por causa do amor dele que eu estou aqui. É por causa do amor dele que você está aqui. É por causa do amor de Cristo que Paulo vai fazer tudo aquilo que ele fez. É por causa do preço pago lá na cruz por mim e por você. Porque quando Jesus fala para ele assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, o cara que se achava, ele falou, eu estou perseguindo a Deus. Eu estou perseguindo a Deus. Deus, está tudo errado na minha vida. Tudo errado na minha vida, está tudo errado. Sério, está tudo errado na minha vida. Então eu não quero. Eu não quero. Eu abro mão de tudo, Senhor, por tua causa. Eu abro mão de tudo por tua causa. Que Jesus preencha a sua vida de uma maneira que não tem espaço para mais nada. Nada. Que a gente cante, como a gente vai cantar daqui a pouco, que a gente é perseguido, mas a gente não é abandonado. Mas que a perseguição seja perseguição porque você está falando do Evangelho do Senhor. Não é porque o teu chefe te olhou com a cara torta, não é porque o teu chefe te viu, não é porque o teu chefe te achou feio, é porque você está falando de Jesus onde você está, e as pessoas estão sendo alcançadas, e aquele lugar está sendo transformado, e aquilo vai começar a incomodar o diabo, vai começar a incomodar as outras pessoas. Que você seja essa pessoa que não está preocupada só com a sua vida, mas você está perplexo, mas você não está desesperado. Não está. Sabe por que você não se desespera? Porque você escutou que Paulo passou por tudo aquilo que ele passou. Aleluia! E Deus, o Deus que esteve com ele, está com você.
está junto com você, do seu lado. É esse mesmo Deus que quando a cobra pica ele não acontece nada. Ah, mas você vai sair e vai dar a mão para uma cobra morder? Vai não, Bruno, senão vai dar ruim. A não ser que o propósito de Deus para você naquele momento seja que as outras pessoas vão ser curadas, que Deus vai tocar a vida dos outros, e que os outros serão cheios do Senhor por tua causa, por causa da tua vida. Porque se for isso, pode vir a cobra, pode morder, não vai ter problema nenhum. Porque o propósito é que o Evangelho seja anunciado e as pessoas sejam tocadas. Onde você está, querido? Glória a Deus. Onde você está? Onde eu estou? Eu preciso anunciar que eu tenho um tesouro. E esse tesouro é a melhor coisa do mundo. Eu preciso anunciar que eu tenho um tesouro e ele mudou a minha vida. Eu preciso falar que eu tenho um tesouro e ele é a coisa mais importante, né, Nilo? Com todas as dificuldades que a gente tem, com todos os problemas que a gente enfrenta, com tudo aquilo que a gente passa, é impossível que Deus não veja, é impossível que Deus não escute, e é impossível que Ele não esteja dando para vocês a capacitação, o suporte que vocês necessitam. É impossível, sabe por quê? Porque Ele já deu o Filho dele por tua causa. E o Filho dele é o que Ele tinha de mais importante. Se Ele deu o Filho dele por tua causa, Ele te dá todas as coisas, porque o mais importante Ele já te deu. Percebe que Ele já te deu mais. Deus, o Deus, deu o mais importante dele, Ele mesmo, para você. Glória a Deus. E você dá o mais importante de você para Deus. O que é? Você mesmo. Para Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu parar aqui. Se você, eu queria fazer uma oração aqui, e se você quer entregar sua vida para Jesus, aproveita esse tempo, querido, aproveita. Se você tem ali um propósito, se você fala assim, Deus, eu não quero mais, eu quero a minha vida cheia do Senhor, eu quero, Deus, até que deu, eu quero ser transformado, Senhor, em nome de Jesus, até que deu. Eu não quero mais viver independente do Senhor. Eu quero que o Senhor comande a minha vida. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, querido, aproveita. Aproveita, entrega a sua vida. Faz essa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Senhor, Tu és aquilo que eu mais preciso, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu tesouro. Eu quero que o Senhor seja tudo para mim. Muda a minha vida. Transforma o meu coração. Me ajuda a nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero te dar a oportunidade de você vir aqui na frente. Se você fez oração, vem aqui na frente. E a gente vai orar por você. Amém. Pode, se você quiser se converter de novo, aproveita. É isso. A gente vai cantar, querido. Não precisa pegar aqui. Não, cadê a oração? Porque assim, eu falava, né, que quando eu ia lá no CPB, não sei como funcionava em Paulista, lá atrás, na Demartes Campos, toda vez que eu ia, eu me convertia. Toda vez que eu ia, eu falava assim, Deus, eu quero demais o Senhor. Eu falava assim, eu preciso muito do Senhor. Então, querido, assim, eu preciso que a minha vida mude. Preciso que a minha vida mude. E eu reconheço que a única pessoa que pode mudar a minha vida é o Senhor. Aleluia. Quem muda a sua vida? Quem te transforma? Quem que vai te ligar? Senhor, nós temos aqui, Senhor, essas pessoas, eu,
se mova aí no seu trono. E que o Senhor venha até o meu coração e transforme o meu coração, Senhor. E haja em mim, Deus, para que eu seja uma alegria para o Senhor, para que eu encha o seu coração de alegria, para que a minha vida seja transformada, para que o meu coração seja cheio de Ti, da Tua vida, da Tua glória, da Sua graça, da Sua paz. Meu Deus, me ajuda, me ajuda. Eu clamo ao Senhor, vem, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos desse mundo. E fala e continua falando essa semana com cada um, e age na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Faz assim, pega aí quem está do seu lado, ora por ele agora. Fala, Senhor, toca na vida do meu irmão, toca na vida dele durante essa semana, que a semana dele seja abençoada,